Sra. Presidente, muito obrigado. Sra. Secretária de Estado, eu gostava aqui, em primeiro lugar, Sra. Secretária de Estado, abordar, a minha intervenção vai ser praticamente toda em torno da questão do Brexit. Suponho que a Sra. Secretária de Estado fez aqui a apresentação do que se passou no Conselho Europeu. É evidente que a decisão, ou pelo menos a tomada de posição dos países, foi no seguimento daquilo que o Sr. Primeiro-Ministro já nos tinha deixado aqui na terça-feira, ou seja, não há renegociação, portanto, não há qualquer cedência nesta matéria. A Sra. May, como é evidente, fica numa situação, está numa situação completamente insustentável e depreende-se das suas palavras e de todos aqueles que abordam esta questão, poderemos estar a caminhar, independentemente dos desenvolvimentos do que se pode passar no Reino Unido, que a todos os dias nos surpreenda, que poderemos estar a caminhar para uma saída sem acordo, ou seja, um hard Brexit. E se vamos para um hard Brexit, como é evidente, isto vem ao encontro do que nós, Grupo Parlamentar do PSD, temos vindo a fazer ao longo do tempo, chamando a atenção, porque devíamos estar preparados para todas as eventualidades. E não é por acaso que agora, a Sra. Secretária de Estado já agora o abordou e tive a oportunidade de ouvir, que penso que é amanhã que vai ser apresentado alguns documentos ou alguma documentação relativa a planos de contingência. Sabemos também que a França, precisamente no dia da votação, aprovou o seu plano de contingência, sem realmente defender um plano de contingência. Eu acho que nós devíamos estar, como é evidente, preparados para todo o tipo de situação. Chamámos a atenção para a questão das pessoas e também chamámos, e tivemos a oportunidade de o fazer no debate com o Sr. Primeiro-Ministro, para a questão das consequências económicas para as empresas e para a economia, que, como é evidente, se vai refletir a vários níveis e que, se não fosse o estudo que nos foi aqui até apresentado nesta Comissão da CIP, nós estaríamos, sinceramente, sem ter noção do que é que, independentemente de ser um estudo e apenas um estudo, mas como só há aquele estudo, e quando só há um estudo, o estudo acaba por ter muita razão, porque é o único, nós podemos, como é evidente, nele trabalhar, e, portanto, deixa-nos um tanto ou quanto preocupados, e, portanto, este é um momento que todos temos a encarar com alguma dificuldade, porque não vai ser fácil. Em relação às pessoas, eu vi agora também a Sra. Secretária de Estado, eu tive a oportunidade, da mesma forma que eu reconheci na passada terça-feira, que o governo português fez bem em defender os interesses dos portugueses que residem no Reino Unido, chamei o mesmo que disse isto, foi o mesmo que chamou uma vez mais a atenção para as dificuldades que nós temos de atendimento nos nossos consulados de Portugal. Entre a última vez que estivemos aqui, que a Sra. Secretária de Estado esteve aqui, eu já visitei o Reino Unido, esteve em todas as áreas consulares, desta vez com a particularidade também ter ido a Jersey, que era o que me faltava. E a situação que nós temos é uma situação que é praticamente a mesma que tínhamos em maio de 2017. O Consulado de Londres, que é o maior, tem atrasos de vários meses. Os agendamentos são praticamente impossíveis. A situação é precisamente a mesma. O Sr. Ministro, face a esta situação, chamou a atenção em maio de 2017 que o que estava a passar com as marcações online configurava uma situação de fraude, isto saiu até na comunicação social, e o que eu sei é que neste momento os portugueses que residem no Reino Unido, a larga maioria, não consegue aceder ao consulado em tempo útil para ter a documentação necessária para fazer o registro no Home Office. E isto é claramente fundamental. E quando nós vemos que a comunicação social esta semana chama a atenção para a preocupação que têm os britânicos em Portugal, que estão a pedir a nacionalidade portuguesa, e também há portugueses no Reino Unido a fazê-lo da mesma forma, é claro que as pessoas não estão tranquilas e nós, do nosso lado, se isto é uma situação excepcional, se há países que apresentam planos de contingência, sinceramente devíamos-lo ter feito. Eu tenho ouvido a parte do Governo sempre reafirmar que não é verdade o que eu digo. Mas eu aconselho a todos que vão ao Reino Unido e que perguntem. E para quem tem lá família, que peça a um familiar para se inscrever. Já chegou o tempo, já chegou o momento em que a demagogia nesta matéria tem que terminar. Temos ou não temos cidadãos no Reino Unido? Temos ou não temos que o atender? Custa assim tanto criar um plano excepcional? Eu acho que não. Mas agora já vamos um pouco em cima da hora e o hard Brexit realmente vai certamente complicar as coisas. E já agora, gostava de falar em questão de... Vou já terminar, Sra. Presidente. Em questão dos efeitos, é que, por exemplo, o Reino Unido teve uma diminuição de chegadas na ordem das 8.000 pessoas. Se formos ver os números da imigração do ano passado para este ano, que há uma diminuição apenas de 100 mil para 90 mil, só o Reino Unido é responsável para que o número de imigrantes do país não seja o mesmo do ano passado.
E aquela ideia fantástica que a imigração tinha acabado, que um colega seu do mesmo Ministério se permite fazer declarações a dizer que tinham regressado 400 mil portugueses, ainda por cima, sendo o Observatório da Imigração a fazer isto, eu sinceramente acho que estes números deviam preocupar e as consequências só ao lado no Reino Unido. A última questão tem a ver com algo que tem a ver comigo próprio, é uma coisa que me inquieta, ou pelo menos estranho, é que as exigências do Sr. Macron em França, relativamente ao movimento dos coletes amarelos, e depois iremos avaliar mais tarde o que é que vão dar em termos de consequências, vai ter proporções claras no orçamento para 2019 que foi aprovado na Assembleia Nacional Francesa. Fala-se em 10 mil milhões de euros. E o déficit, o que está previsto já é 3,2. O Sr. Moscovici, que agora fala muito, porque quando foi Ministro das Finanças teve algumas dificuldades a fazê-lo e ter sucesso no governo dele, diz, é um déficit previsto, é um déficit limitado, é temporário e excepcional. Eu sinceramente gostava de saber o que é que o governo português acha das palavras do Sr. Moscovici, que enquanto foi Ministro das Finanças foi esteve muito pouco inspirado. E os franceses que o digam e os portugueses que lá dizem. Mas depois tem frases muito tranquilas para quem governa e cede, faça um movimento